Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, por me garantir a palavra. Cumprimento as senhoras, senhores parlamentares aqui presentes. E começo, senhor presidente Renan Calheiros, por dizer que o nível de desenvolvimento de uma sociedade não pode ser medido apenas pelo acúmulo de riqueza que ao longo do tempo essa sociedade adquiriu. Muitas vezes o nível de desenvolvimento de uma sociedade se dá pela força, pela independência e pela solidez das suas instituições. Esse, senhor presidente Renan Calheiros, é o Congresso Nacional reunido. Já tive o privilégio, pela vontade dos parlamentares de uma década atrás, de sentar na cadeira que hoje senta Vossa Excelência. Presidi por inúmeras sessões esta casa, com enorme orgulho. E quero dizer a Vossa Excelência que não há, para a democracia, papel mais relevante do que aquele que o Poder Legislativo possa desempenhar. Eu não vou aqui, senhor presidente, me ater às questões regimentais, que aqui têm sido levantadas de forma extremamente competente pelos líderes da oposição nesta casa. Sabe, Vossa Excelência, da importância dos vetos que aqui hoje serão discutidos. Temas afeitos ao agronegócio, à realidade dos municípios brasileiros, deveriam estar sendo discutidos com o tempo adequado para que a casa, conhecendo as razões de ambas as partes ou de todas as partes, possa aqui tomar a decisão mais adequada. Mas eu vou, senhor presidente, à questão central. A responsabilidade maior do parlamento, e por isso foram criados, é discutir, aprovar o orçamento e fiscalizar as ações do governo central. É isso que deveríamos estar fazendo aqui, senhor presidente. E, infelizmente, Vossa Excelência permite ao Congresso Nacional protagonizar mais uma tarde extremamente triste. Não se iludam, senhores senadores, senhores parlamentares. O Brasil acompanha e acompanha atentamente esta sessão de hoje. Está sendo tirado do Congresso Nacional o poder de fiscalizar, de cobrar do governo federal e de fazer com que a legislação seja efetivamente cumprida. Tudo isso, senhor presidente, é um pano de fundo para a questão central, a qual chegaremos daqui a algumas horas, mas que quero, nesse instante, antecipar. O artigo 4º, e sabe disso Vossa Excelência, conhecedor que é do regimento, da lei orçamentária, ela permite que haja um remanejamento de até 20% de cada dotação orçamentária, se cumprida a meta fiscal. Se isso não ocorrer, se houver esse remanejamento sem o adequado cumprimento da meta fiscal, aquele que a proporcionou, em última instância, o presidente ou a presidente da República, incorre em crime de responsabilidade. Até o dia 13 de novembro passado, haviam sido remanejados 44 bilhões de reais do orçamento, senhor presidente, sem o devido cumprimento da meta fiscal. Todo esse assodamento que impede que matérias extremamente relevantes sejam aqui discutidas no tempo adequado, tem um único objetivo que deve ficar absolutamente claro: anistiar a senhora presidente da República do crime de responsabilidade que ela cometeu e livrá-la das sanções estabelecidas na lei por esta casa, senhor presidente. Esta é a questão central. Não ache que estaremos aqui, e me dirijo respeitosamente aos membros da base governista, atendendo a um capricho da presidente da República. É muito mais grave as consequências daquilo que eventualmente a maioria governista possa aqui estar aprovando. Porque se nós acertarmos que daqui para frente e aceitarmos, presidente Henrique Eduardo Alves, que no momento em que não se consegue cumprir a lei, basta utilizar a sua maioria para transformar a lei, nós estaremos dando um passo para trás naquele que foi um dos mais importantes avanços conquistados por essa casa. Estávamos lá, eu e Vossa Excelência, como líderes partidários, quando aprovamos a lei de responsabilidade fiscal, e ela está sendo julgada fora. Mas isso é apenas um debate entre oposição e governo? Longe disso. No momento em que a base governista
perpetrar esta violência, permitindo, senhor presidente, que se modifique a lei para que a presidente seja anistiada, os efeitos serão sentidos, não será por este parlamento, serão sentidos pela população brasileira, porque nós teremos muito provavelmente o rebaixamento da nota de rating do Brasil, investimentos indo embora, empregos deixando de ser gerados num país que deixou de ser confiável. Esta, senhor presidente, é a questão central. Nós estamos tratando da vida real das pessoas. O parlamento, para ser respeitado, tem que se fazer respeitar e tem que respeitar-se. E quero aqui, na condição de presidente nacional do PSDB, anunciar previamente que se houver esta violência, se for perpetrada mais esta violência pelo Congresso Nacional, nós vamos ao Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade para não permitir que responsabilidade seja premiada. Há poucos meses atrás, senhor presidente, e o Brasil assistiu aos nossos debates, aos nossos programas eleitorais. Nós cobrávamos do governo que houvesse equilíbrio das contas, que as receitas que haviam crescido cerca de 7% do PIB no último período tivessem o acompanhamento das suas despesas, houvesse um controle maior dos gastos públicos. E qual a resposta do governo? Sempre e sempre as contas estão em ordem, equilibradas, cumpriremos o nosso superávit. Portanto, senhor presidente, enganaram os brasileiros durante a campanha eleitoral, mas infelizmente as consequências para os brasileiros, se perpetrada essa violência, serão ainda mais graves do que aquelas que assistimos durante o debate eleitoral. Portanto, rogo aos senhores parlamentares, senadores e deputados aqui presentes, que acima das nossas vinculações partidárias, acima das questões circunstanciais que nos levam a ser oposição ou governo, devemos respeitar o nosso mandato. E respeitar o nosso mandato é fazer com que essa casa funcione amparada no regimento, sem violências e sem atropelos. Essa é a nossa posição em defesa da democracia, em defesa do Congresso Nacional, senhor presidente.